Peço para que você, irmão e irmã, abra sua Bíblia em Atos capítulo 27, do versículo 9 a seguir. Esse texto é um dos mais detalhados sobre um determinado episódio que culmina no naufrágio do navio em que estava Paulo. O capítulo inteiro tem 44 versículos, são muitos versículos, nós vamos pular alguns, mas eu peço para que você acompanhe do versículo 9 a seguir. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestades, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Porquanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, isto é, 14 dias de temporal, sendo nós abatidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Agora pule comigo para o versículo 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se
e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Repita comigo esta última frase: e foi assim que todos se salvaram em terra. Permaneça com sua Bíblia aberta. Eu quero falar com você sobre esse tema, os perigos de não ouvirmos a voz de Deus. O que acontece quando nós não ouvimos a voz de Deus? Deus tem falado de muitas formas aos corações, à igreja, ao povo, à cidade, à nação. Deus tem falado constantemente a todos nós aqui, crentes da IPI de Chapadão do Sul. Acontece que você e eu temos a prerrogativa de ouvirmos Deus ou tamparmos os nossos ouvidos para Deus, quando não ouvimos a voz de Deus. Lembro de ter lido sobre um engenheiro chamado Roger Boisjoli. Ele era responsável por fazer todos os equipamentos, os anéis que vedavam os tanques de combustível e as carcaças das aeronaves produzidas pela NASA, os seladores de juntas. Pois bem, e esse engenheiro, depois de anos trabalhando e fazendo testes, ele chegou à conclusão de que as aeronaves ou as naves espaciais teriam que ser lançadas sempre numa temperatura de 35 graus para cima no dia, durante o dia. E ele, então, fala sobre isso, faz o seu relatório e dá esse alerta à NASA. No dia 27 de janeiro de 1986, na véspera do lançamento da Chandler, uma aeronave que ia ao espaço, o Departamento de Meteorologia previu que a temperatura estaria baixa. E aí eles, mesmo assim, insistiram em a aeronave ir para o espaço. Pois bem, a empresa deste moço tentou dissuadir a NASA para não lançar essa aeronave. Mas, por pressão, a imprensa avisada, a nação avisada, a aeronave iria no outro dia ao ar, ao espaço. E naquela noite, o engenheiro escreveu em seu diário: eu espero sinceramente que esse lançamento não termine numa catástrofe. Na manhã seguinte, ele assistia ao lançamento em pé, o vento gelado, e estava bem abaixo da temperatura que deveria estar. E ele, por 60 segundos, agradeceu a Deus quando a nave foi e pensou: que bom que deu certo. Mas 13 segundos depois da sua oração, a aeronave explodiu no ar. A missão espacial transformava-se numa catástrofe espacial. Eis uma decisão tomada, eis uma advertência feita, eis uma ação negligente e uma tragédia fatal. Quando nós lemos esse texto de Atos capítulo 27, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo indo na sua última viagem para chegar a Roma, já como prisioneiro por causa do Evangelho, e em Roma ele seria julgado, e depois, posteriormente, seria condenado à morte, como de fato foi, seria julgado e, portanto, ia como prisioneiro. Provavelmente outros prisioneiros estavam naquele navio, era um navio mercante, e um militar, um centurião, chamado Júlio, estava cuidando daqueles homens, principalmente de Paulo. Paulo era considerado na ocasião já um prisioneiro político, indo para ser
julgado. Chega um determinado momento, quando o navio está em bons portos, ilha de Creta, Paulo, por revelação divina, adverte o comandante do navio e diz: a viagem será desastrosa, a viagem será trabalhosa. Eu aconselho que fiquemos aqui até que passe o restante do inverno. Fiquemos aqui para que não tenhamos prejuízos da carga do navio e das vidas. Mas preferiram deixar de dar ouvidos ao apóstolo Paulo e deram ouvidos ao comandante do navio. E o comandante do navio dizia: nós precisamos ir. Nós precisamos ir porque temos tempo a cumprir e tudo mais. Acontece que eles saem dali e vem um grande temporal, uma grande tempestade, quase morreram, perderam o navio, perderam a carga, só não perderam as suas vidas. E aí eles vão para uma ilha chamada Malta, e lá na ilha Deus opera milagres e salva pessoas e cura pessoas. E em tudo isso, no final, está a mão de Deus e o propósito de Deus. Mas no meio deste caminho fica a pergunta, algumas perguntas. A primeira delas: em que circunstâncias nós deixamos de ouvir a voz de Deus? Ali estava muito claro Deus falando através do apóstolo Paulo, e todos do navio dizendo: não, nós vamos continuar a viagem, continuaremos desta forma. Em primeiro lugar, nós deixamos de ouvir a voz de Deus quando nos guiamos apenas pela experiência. Versículos 10 e 11, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano, muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo dizendo: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Ouvir a voz da experiência é muito importante, é preponderante ao tomarmos uma decisão. Por exemplo, se vamos investir, precisamos ouvir quem está envolvido com experiência neste tal segmento da economia que queremos investir. Ouvir quem está ligado. Você vai comprar algo, vai comprar um automóvel, ouça quem trabalha no ramo, é a experiência, é a voz da experiência. Mas de forma alguma nós podemos supervalorizar a voz da experiência além da voz de Deus, ou reprimir a voz de Deus e colocar a voz da experiência acima disso, porque nem sempre a voz da experiência é a voz da razão. Um outro exemplo semelhante a este do naufrágio: 14 de abril de 1912, o capitão Smith estava levando o Titanic de Southampton para Nova York e recebeu alguns avisos, 7 avisos, dizendo: cuidado, diminui a velocidade porque existe icebergs na frente. E ele, no alto da sua experiência, dizia: nós queremos chegar antes da hora, nós queremos mostrar que somos os bons. E não obstante todo perigo, ele dizia: a minha experiência diz que eu posso continuar nessa velocidade. E todos nós sabemos o final dessa história. 1522 pessoas morrem nas águas gélidas do Pacífico. Esse episódio nos mostra que nem sempre a voz da experiência é a voz certa, a voz da razão. Também eu deixo de ouvir a voz de Deus, deixo de ouvir Deus quando me guio pela lógica. Veja comigo o versículo 12: não sendo porto próprio para invernar. Quando Paulo diz: vamos parar aqui e passar o inverno aqui, era algo fora da lógica, era como que uma sugestão além da lógica. O que é a lógica? É o ramo da filosofia que nos ajuda a pensar corretamente sobre algum tema, algum assunto. Então, por esse critério, ficar em bons portos não era o lugar ideal para ancorarem, passarem o inverno. Mas Paulo insistia porque ele ouvira a voz de Deus. Ele ouvira Deus lhe falar na noite anterior, através de sonhos,
através de revelações de que o porto, eles deviam parar ali naquele porto, porque haveria grande tempestade. A voz de Deus parecia ir contra a lógica. E eu quero dizer que por vezes Deus fala ao nosso coração através da lógica, mas às vezes também Ele usa a lógica dele que não é inteligível para nós. Deus usa meios que nós não iríamos entender com facilidade. Nem sempre a voz da lógica é a voz da razão. Eu imagino o centurião Júlio dizendo assim: bom, este prisioneiro está dizendo que precisamos ficar aqui em bons portos, passar o inverno inteiro. É lógico que ele quer atrasar a viagem. Ele é prisioneiro, ele vai ser julgado, ele vai morrer. Então, naturalmente, ele quer algum ganho com essa decisão dele. E ele está dizendo que é Deus que está falando. Eu deixo de ouvir a voz de Deus quando me guio pela voz da maioria. Veja ainda o versículo 12. A maioria deles era de opinião que partissem dali. O navio tinha 276 pessoas com Paulo. 275 diziam: nós temos que sair daqui. E Paulo, apenas, um voto contra 275, dizia: nós temos que ficar aqui, porque vai haver tempestade e a viagem será perigosa. Então, a voz da maioria ganhou, a maioria venceu. No entanto, a maioria estava equivocada e Paulo estava certo, apenas ele. Há um dito da sabedoria popular que erroneamente enuncia o seguinte: que a voz do povo é a voz de Deus. Já ouviu isso em algum lugar? A voz do povo é a voz de Deus. Mas nem sempre é assim. Por vezes a voz do povo nem é a voz da razão, quanto mais a voz de Deus. Grandes homens de Deus andaram na contramão da história, andaram solitários contra uma sociedade, como por exemplo Noé, Neemias, Jeremias, profeta Elias. Isso me faz lembrar de uma palavra de João Calvino, quando ele diz o seguinte: um homem com Deus sempre será a maioria. Um homem com Deus sempre será a maioria. É importante você estar ouvindo Deus. Importante é a voz de Deus. Mas também deixo de ouvir a voz de Deus quando me guio pelos valores materiais. No versículo 38 nós vamos ver que a carga do navio era trigo. E se ficassem ali o inverno, a carga iria estragar. Então, a lógica econômica era: vamos embora daqui para salvar a carga do navio, para que a gente não tenha prejuízo com o trigo que vai estragar. Mais ou menos como os caminhões que levam frios, produtos perecíveis, precisam chegar a algum lugar dentro de algum prazo para que não acumulem prejuízo. E a lógica era mais ou menos essa: vamos salvar a carga, é o bem material. Muitas pessoas naufragam na vida, tão somente porque trocam a voz de Deus por um pouco mais de conforto, trocam a voz de Deus, o ouvir a Deus, por um dinheiro a mais, ou por um pouco de status, ou um pouco de influência a mais. Cuidado, não troque a voz de Deus, não troque os valores espirituais, não troque Deus por valores efêmeros, temporais, momentâneos, como esses tripulantes do navio. Essa é a primeira pergunta: quando eu deixo de ouvir Deus? Mas a segunda pergunta é: quais as consequências de não ouvir a voz de Deus? A primeira consequência é a perda do senso de direção e sentido. Veja o versículo 17: e levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Quer dizer, foram conforme o vento ia levando. Quando ignoramos a voz de Deus, nossa vida começa a entrar em parafuso. Quando tampamos os ouvidos para a voz do Senhor, a nossa vida perde o senso de direção e sentido, perde o norte, perde
a direção, começamos a tomar decisões obscuras na vida, nossa capacidade de direcionamento se torna atrapalhada, obtusa, porque não ouvimos Deus. E aí acidentes acontecem. Isso me faz lembrar uma estrada sinuosa, sabe essas estradinhas cheias de curvas nas serras do interior? Uma mulher quase dirigindo, quase esbarrou assim no carro de alguém que estava subindo a serra e gritou assim, abriu bem o vidro e gritou para o homem: porco! E o homem olhou aquela mulher e achou que ela estava xingando e gritou: vaca. Mas ele virou a curva e tinha um porco na frente. E ele capotou o carro, porque não entendeu. Não era um xingamento, era uma advertência. Entendeu isso? Às vezes Deus faz isso e a gente entende como Deus chateando a gente. E Deus está dizendo: tem perigo na frente. E a gente não está entendendo. Deus sempre fala conosco para tentar nos proteger, e a gente não entende a voz de Deus, e por vezes entendemos a voz de Deus apenas como castigo, ou apenas como deliberação de Deus, para deixar a gente dentro de certos quadrados, ou certas opressões que a gente não quer, e assim por diante. Outra consequência de não ouvirmos a voz de Deus, a perda da segurança. Versículos 18 e 19, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Isto é, tudo aquilo que dizia a respeito à segurança do navio. Para diminuir o peso tiveram que jogar fora, jogar no mar. Pessoas que fecham os ouvidos para Deus correm o risco de se tornar depois inseguras, inconstantes, volúveis, suscetíveis às intempéries da vida e assim por diante. Ouça a voz de Deus, isso dá segurança a mim e a você. Uma das maneiras de ouvirmos a voz de Deus é através da palavra de Deus. Há quanto tempo você não lê a Bíblia Sagrada? E para muitos, a Bíblia Sagrada está criando pó, e você leva uma vida insegura, porque não tem ouvido Deus falar, através do meio mais natural com que Deus fala com um crente. Outra consequência, a perda da esperança. Veja comigo o versículo 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Quando não ouvimos a voz de Deus, podemos chegar ao desespero. Lembra-se de Sansão, juiz sobre Israel, autoridade máxima entre o povo de Deus, mas em dado momento ele parou de ouvir Deus, porque ele já tinha a força, ele já tinha o governo, ele já tinha decisões preparadas, ele já tinha vitórias acumuladas. Lembra-se de Jonas. Ou então, lembra-se do rei Saul. Da mesma forma, homens que deixaram de ouvir Deus. Lembra-se daquele jovem que foi até Jesus à noite. Deixam de ouvir a voz de Deus e depois entram em desespero. Quem não ouve a voz de Deus perde o senso de direção e sentido, perde a segurança e perde a esperança. Terceira e última pergunta: há caminho de volta para quem não ouviu a voz de Deus e entrou nas tempestades da vida? Essa pergunta talvez você esteja fazendo. Sim, há um caminho de volta. O nosso Deus é o Deus da graça. O nosso Deus é o Deus das novas oportunidades. É o Deus dos recomeços que nós pregamos. Se você está sofrendo as consequências de não ter ouvido a voz de Deus, então preste atenção no que eu vou falar agora. O texto está dizendo o seguinte, que para voltar, para fazer o caminho da volta, para sair do meio da tempestade e dos prejuízos, recobre-se do sentimento de culpa. Pare de se sentir culpado. Você precisa agora começar a olhar
para frente. Veja comigo, versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo. Fizeram tudo errado lá atrás, mas agora tenham bom ânimo. Vamos começar de volta. É o que Paulo está dizendo. Paulo poderia tirar a desforra. Ele poderia dizer assim: viram? Eu bem que avisei. Agora eu vou estar salvo na ilha de Malta e vocês que se virem com prejuízo. Mas não, ele diz: vamos lá, ergue a cabeça de volta. Era necessário que tivessem me ouvido, mas não ouviram. Mas agora não tem problema, vamos recomeçar, tenham bom ânimo. Algumas pessoas reclamam, dizendo: se eu pudesse voltar. Alguns profissionais: se eu não tivesse pedido demissão daquela empresa lá atrás, hoje o quadro seria outro. Ou então o jovem que diz: se eu tivesse dado ouvido aos meus pais, eu não teria casado errado. Ou então: se eu tivesse ido por outro caminho, outra estrada, eu não teria me acidentado. E as pessoas vão acumulando culpas ao longo da vida. E o que Paulo está dizendo, por inspiração divina: tenha bom ânimo. Dá para recomeçar sim, a gente pode se salvar sim. E eu creio que essa palavra é para alguém que já passou pelo naufrágio da vida, está perguntando: o que eu devo fazer? Tire as culpas de sobre você, confie na graça do Senhor e tenha bom ânimo. Aleluia. As palavras de Paulo despertam a responsabilidade daquela decisão. Ele não está dizendo que aqueles homens não tiveram a culpa, tiveram sim, mas ele está dizendo: há um caminho de volta, nós podemos consertar tudo isso. Em outras palavras: senhores, a história teria sido outra se tivessem me dado ouvidos, mas não se aprisionem ao que poderia ter sido. Tenham bom ânimo, porque nós vamos sair dessa. Existem muitas vidas amarradas, aprisionadas ao que poderia ter sido se tivesse feito diferente. Mas não pense assim, senão todos nós vamos carregar aqui um fardo de culpa por decisões erradas que vamos tomando ao longo da vida. E nós confiamos que Deus pode mudar a nossa história, a nossa vida, a partir de uma consciência nova, a partir de uma entrega nova, a partir de uma nova consagração a Deus. Nessa noite, deixe aos pés da cruz os remorsos, as culpas. Creia que Deus tem recomeços para a sua vida. Para voltar, recobre a esperança para uma nova etapa. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Se você veio a esse templo trazendo consigo o fardo das consequências de não ter ouvido a Deus, saiba que há esperança. Comece a recobrar a perspectiva de recomeço, de agora sim ouvir Deus, agora sim orar antes das decisões, agora sim consultar a palavra de Deus, ouvir Deus falar, aquietar o coração diante de Deus. É o recomeço. Recobre a expectativa de reinícios na presença de Deus. Renove a esperança. Enfim, renove a sua esperança em Deus. Mas também, para voltar, retome a convicção de prioridades no relacionamento seu com Deus. Veja comigo o versículo 23 e preste bastante atenção nessa sequência. Paulo dizendo isso: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Na noite anterior, no meio da tempestade, das perdas, das inseguranças, Paulo novamente é visitado por Deus, novamente é visitado pelo anjo de Deus. Mas olha o que ele diz, observem a ordem que Paulo usa.
Ele diz, o anjo de Deus, de quem eu sou, falando de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Primeiro eu sou do Senhor, depois eu sirvo ao Senhor. Não esqueça dessa ordem. Essa ordem denota uma relação de intimidade de Paulo com Deus. E essa intimidade de Paulo com Deus lhe dá a clara noção de que ele é de Deus, pertence a Deus. Então há um pacto de Deus para com Paulo, uma ligação, uma aliança. Depois o serviço. Sabe por que muitas vezes a gente começa a se enroscar e não consegue mais ouvir Deus? Porque a gente coloca sempre a nossa folha de trabalho para Deus e diz assim, Senhor, está aqui, me socorre aqui porque eu já tenho 26 anos de presbiterato, ou então tenho 35 anos de pastorado, ou então já sou crente há 40 anos e já tenho 20 anos de líder de ministério, e isso tudo me dá um claro direito de que o Senhor tem que me dar os livramentos, e o Senhor tem que falar comigo, e o Senhor tem que me ajudar. Não, Paulo não faz isso. Ele diz, primeiro eu sou de Deus, depois eu sirvo a Deus. Você é de Deus? Você tem intimidade com Deus? Você pode dizer isso que é de Deus, antes de dizer sirvo a Deus ou trabalho para Deus? É por isso que a gente toma decisões erradas. É por isso que tem muito pastor que acumula sobre si trabalho, e cargos e mais fardos, e mais agendas, e tudo mais. E não consegue mais ouvir Deus. Não consegue mais aquietar o coração diante de Deus. É por isso que tem muitos irmãos que dirigem ministérios da igreja, numa agitação, num ativismo, que não conseguem mais ouvir Deus falar. Paulo diz, primeiro eu sou de Deus, depois eu sirvo a Deus. E é nessa perspectiva que ele exorta aqueles homens a uma volta. Mas também para voltar, retome a perspectiva de propósito. Veja comigo o versículo 26. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. E Paulo aqui está falando da ilha de Malta. Porque Deus tem um propósito de Paulo chegar à ilha de Malta. Se você ler o capítulo 28, você vai ver que Paulo chega com os demais 275 até a ilha de Malta. E lá, através de Paulo, Deus começa a curar pessoas. E em determinado momento, no capítulo 28, Lucas escreve dizendo que todos os enfermos da ilha de Malta foram curados. E gente se converteu, gente foi alcançada para Cristo. O próprio homem que era o líder maior naquela ilha teve a experiência do seu encontro com Cristo. Propósito, por vezes você passa por tempestades, porque faz coisas erradas, mas Deus tem o poder de consertar tudo isso, e ainda colocar um destino abençoado assim na sua frente. Não é legal isso? Não é bom isso? A gente saber, olha, errei, mas Deus reconstrói e ainda nos leva a um lugar onde podemos levar pessoas a Cristo, as nossas ilhas de Malta da vida. Um pastor antigo, da velha guarda, muito amigão do meu pai, dizia o seguinte: nós podemos errar, mas Deus tem o poder para transformar nossos erros em acertos. Então, a despeito dos nossos desacertos, Deus tem os acertos dele e os decretos dele para a nossa vida. É necessário chegar em Malta, chegar numa ilha. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados conforme o seu propósito. Então creia nisso, que mesmo em meio às tempestades da vida, Deus está dirigindo sua vida. Existem propósitos e Deus vai cumprir estes propósitos. Nem tudo está perdido. Deus pode dar o sabor naquela massa de bolo que nós deixamos azedar na nossa vida. Deus pode restaurar isso. E o texto termina dizendo: e foi assim que todos se salvaram em terra. Aleluia. Hoje Deus está nos advertindo, quem sabe pessoas que precisam ouvir isso. Não negligencie quando Deus está falando. Não negligencie, não feche
os ouvidos quando Deus está aconselhando, ou quando o pregador está aqui neste púlpito, ou quando você abre a Bíblia e as letras saltam ao seu coração. É Deus falando, ouça a voz de Deus. Outros sofrem as consequências hoje de um dia lá para trás não terem ouvido a voz de Deus, terem tapado os ouvidos para as advertências divinas, fechado os corações. Mas Deus está dizendo, tem caminho de volta. Dá para voltar sim, dá para consertar tudo isso. Elimine a culpa, recobre a esperança, retome a convicção de prioridades no relacionamento com Deus, retome a perspectiva de que há propósitos de Deus, para que a gente possa no final de tudo dizer, e foi assim que todos se salvaram. Aleluia.